Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de análise, Pode Analisar. Eu sou a Thaís e hoje a gente vai conversar sobre um tema delicado, mas que infelizmente faz parte da vida de todos nós em algum momento, o luto. E para esse papo, eu tô aqui mais uma vez com a psicóloga clínica, doutora Franciele. Franciele, muito bom te ter aqui de novo. Oi, Thaís. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. E sim, o luto é um tema muito profundo, ele é cheio de camadas. Eu acho ótimo que a gente possa falar sobre ele com cuidado e empatia. Sim, e para iniciar, a gente vai ler uma mensagem que chegou de uma das nossas seguidoras, a Jéssica, de 35 anos. Ela escreveu para a gente contando um pouco do que ela tem vivido depois da perda do marido, e com a permissão dela, eu vou ler a mensagem aqui para vocês hoje. Oi, Thaís e doutora Franciele. Gosto muito de ouvir o podcast e não imaginava e nem queria escrever para vocês logo sobre esse assunto. Perdi meu marido há 3 meses, depois de uma longa doença. Desde então, acordo todos os dias com uma sensação de vazio e um nó na garganta. Choro com frequência e às vezes nem sei porquê. Tenho medo de esquecer dele se tentar seguir com a minha vida. Durante o dia, é como se nada mudasse, é sempre dor. Sinto que não consigo mais reconhecer o que estou sentindo, só sei que dói. É um relato muito tocante, né, doutora? E dá para sentir o peso dessa dor só de ler essas palavras que ela escreveu. E com certeza, o mais marcante é a sensação que ela descreve, né? É sempre dor e nada muda. E muitas pessoas no luto, elas sentem isso, é uma espécie de paralisia emocional. E o que acontece, na verdade, é que as emoções elas continuam ali, só que de uma forma tão sutil que a pessoa ela não consegue perceber. Então é como se a dor muda mesmo quando não parece mudar? Exatamente. A dor ela tem ondas. E às vezes ela vem mais forte, às vezes diminui um pouco. E quando a pessoa está tão mergulhada no sofrimento, ela perde a consciência. É a consciência emocional, né? Que é a capacidade de perceber as camadas do que ela sente. E aí que entram as estratégias de monitoramento emocional, que ajuda a identificar as pequenas variações, entender o que cada emoção está tentando comunicar. E no caso da Jéssica, quando ela escreve, né, que não entende o que sente, quais seriam as estratégias, assim, na prática que ela poderia usar? Bom, eu diria que uma das mais úteis seria o diário emocional. E parece simples, só que é muito poderoso. A Jéssica, ela pode escolher 3 momentos do dia, manhã, à tarde, à noite, e anotar em poucas palavras, por exemplo, o que eu estou sentindo agora, o que aconteceu antes desse sentimento, como meu corpo reagiu. E essas perguntas, elas ajudam a ampliar a consciência sobre o próprio estado emocional, mostrando que existem várias variações, mesmo dentro da dor que ela está sentindo. Então isso ajudaria ela a perceber que o luto não é um bloco único, assim, de sofrimento? Exatamente, porque o luto ele não é só tristeza. Ele também pode ter raiva, culpa, saudade e momentos breves de paz também, quando a pessoa se lembra de algo bom. O problema é quando a pessoa sente culpa por ter um instante de leveza, quando a pessoa sente por um momento que está se sentindo bem, e o que é muito comum. E ela se prende ainda mais a essa dor. Isso que você falou é muito, muito importante. A Jéssica, ela até chegou a mencionar o medo de esquecer o marido, se tentar seguir com a vida. E como o terapeuta pode validar esse sentimento sem reforçar esse medo dela de seguir com a vida? Bom, o primeiro passo é validar de verdade, por exemplo, falar que faz sentido, que ela se sinta assim. Mas junto isso, o terapeuta também pode abrir um espaço para outras emoções. Perguntar, teve algum momento que lembrar essa pessoa trouxe um pouco de conforto? E isso ajuda a pessoa a perceber que sentir algo além da dor não é desrespeito, não é desrespeitoso. É parte do processo de transformação do amor. E validar não é concordar com essa paralisia. E sim é reconhecer o sofrimento, mostrar que há vida além dele e dizer que você pode continuar amando essa pessoa e ao mesmo tempo continuar vivendo. É interessante porque esse tipo de acompanhamento, de observar as emoções, ele pode ser feito mesmo quando a pessoa não faz terapia, né?
Com certeza. Além do diário, tem outras orientações na prática, por exemplo, a autoobservação corporal. E muitas das vezes a emoção ela se manifesta no corpo antes de chegar à consciência. Então, perceber se a tensão na garganta, se a respiração está curta, tudo isso ajuda a identificar o que está sendo sentido. É como se o nosso corpo, então, traduzisse as emoções. Exatamente. E quando a Jéssica ela começa a observar essas variações, ela vai notar que há dias que o peso é um pouco menor. E isso já é um avanço. E aos poucos o luto vai deixando de ser uma prisão e se tornando, uma lembrança com significado. Eu acho que esse episódio vai tocar muita gente que está passando por algo parecido ou que já passou, porque o luto é um processo de amor também, né? Sim. O luto é o amor tentando se reorganizar dentro da gente depois que a pessoa se vai. E compreender isso pode ajudar a transformar a dor em memória e a ausência em uma presença simbólica. Perfeito. E Jéssica, se você estiver ouvindo esse episódio, quero que você saiba que a sua dor é válida, o seu amor é legítimo e que seguir em frente não é esquecer. É só uma forma diferente de você continuar amando seu marido. E doutora, obrigada mais uma vez por esse papo cheio de acolhimento, muito aprendizado. Obrigada por todos que nos ouviram até aqui. Se você quiser compartilhar sua história com a gente, é só mandar um e-mail para o podeanalisar@gmail.com. E quem sabe o próximo episódio não é inspirado na sua mensagem. Eu sou a Thaís, apresentadora do Pode Analisar, e esse foi o nosso episódio de hoje.